Olá, queridos alunos, tudo bem? Nós estamos estudando sobre Roma. Vimos na nossa última aula a respeito das origens de Roma. E aí nós vimos a versão lendária e a versão dos historiadores. Agora nós vamos nos adentrar em um ponto, vamos dizer assim, relacionado à política, à questão social de Roma. Nós vamos ver hoje um pouco sobre a monarquia em Roma. Mas antes de nós falarmos sobre a monarquia em Roma, vamos entender como estava organizada a sociedade romana nesse período. Então vamos lá. No topo dessa sociedade romana estavam os patrícios. Quem eram os patrícios? Era a nobreza, os proprietários de terra, aquelas pessoas que eram donos de rebanhos, de escravos. Esses eram os patrícios, estavam no topo da sociedade. Era a elite da sociedade romana. Depois tinham outros. Abaixo dos patrícios estavam os clientes. Quem seriam os clientes? Eram homens livres, que tinham toda a confiança dos patrícios. Eles prestavam serviço aos patrícios, trabalhavam para os patrícios, em troca de auxílio econômico e de proteção social, ou seja, em troca de receber o seu dinheiro e também de ser protegido. Lembrando que nesse período haviam constantes guerras e invasões, então os clientes se tornaram assim, vamos dizer, empregados dos patrícios, trabalhavam para eles, recebiam por isso e ao mesmo tempo eram protegidos pelos patrícios contra essas invasões e toda essa questão de guerra e de dominação que havia naquele período. Depois temos também, abaixo dos clientes, nós temos os plebeus. Quem seriam os plebeus? Seriam a camada mais pobre da população romana. Eram aquelas pessoas que geralmente viviam do comércio, do artesanato, dos trabalhos na agricultura. E tinham por último os escravos. Então os escravos ou escravizados, geralmente eles assumiam essa condição devido a endividamento ou em algumas situações no decorrer da história. Isso se tornou também através de guerras, aqueles que eram prisioneiros de guerra ou aqueles ao longo da história. E nesse período romano, aquelas pessoas que deviam não podiam pagar, então se tornavam escravizados. E a escravização, a escravidão, vamos dizer assim, em Roma, nesse período, não estava relacionada à cor da pele. Existiam próprios romanos que eram escravizados também, devido à questão de endividamento e outras situações políticas. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da monarquia. Então vamos lembrar. No topo da sociedade romana estavam os patrícios, depois os clientes, depois vinham os plebeus e por último vinham os escravos, certo? Então o período da monarquia de Roma, ele é um período que tem, vamos dizer assim, uma falta muito grande de fontes históricas. Não tem, é o período menos conhecido da história de Roma devido à falta de fontes históricas, vamos dizer assim, confiáveis. No entanto, o que se sabe de certeza foi que Roma teve 7 reis. O primeiro, que foi Rômulo, lembra lá de Rômulo, da história da aula passada? Rômulo, que governou a partir de 753 a.C., foi um rei mítico, ou seja, mitológico, não se sabe se realmente existiu. E o último foi Tarquínio. Tarquínio, que era chamado de o Soberbo. Tá? Não devia ser peça boa, né? Tarquínio, o Soberbo, que ele governou até o período aí quando foi instaurada a República em 509 a.C. Então, o último rei foi Tarquínio. Então, o que foi que aconteceu? Tarquínio, ele queria desafiar, vamos dizer assim, de certa forma, alguém que estava no auge, no topo da política romana naquele tempo, que era o Senado. Então, ele queria reduzir o poder do Senado aos seus próprios interesses. Então, o Senado, que era composto geralmente pelos patrícios, não aceitou se submeter a Tarquínio, até que Tarquínio ele foi deposto pelo Senado. O Senado deu um golpe, instaurou assim a República e Tarquínio deixou de ser rei. Então, nesse período, Roma era cercada de muralhas, foram criados aí os templos, principalmente o templo de Júpiter, redes de esgoto, ruas calçadas, enfim. E qual era a necessidade de Roma e de tantas outras cidades desse período da antiguidade da história serem muradas? Por que as cidades eram muradas?
Com certeza você já deve ter assistido algum filme relacionado à Idade Antiga, onde mostram muitas cidades muradas, principalmente filmes relacionados à Grécia e à própria Roma também. Por que essas cidades eram muradas? Pelo motivo que eu falei agora há pouco, aconteciam muitas invasões. Então uma das formas de eles se prevenirem dessas invasões era murarem as cidades. Então as cidades ficavam muradas, no topo ficava uma guarita, uma espécie de alojamento ali, onde alguém, um guarda, vamos dizer assim, ficava vigiando, né, observando se vinha alguém diferente, para prevenir invasões. Então, como as cidades estavam se desenvolvendo à custa da agricultura, do comércio, a economia estava crescente, então elas se tornaram alvos de invasores, né, que estavam aí em busca daquilo que era a riqueza. Então, o Senado ele foi a instituição mais importante de Roma e sobreviveu da monarquia até o Império Romano, a queda do Império Romano, que se deu lá por volta de 476 d.C. Então, o rei romano ele tinha 3 tipos de poderes. Poder executivo, ou seja, o chefe supremo, o líder supremo de Roma. Poder judicial, as leis. O poder das leis estava também nas mãos dele e o poder religioso, ele que comandava toda a questão religiosa também, era como se fosse um sacerdote supremo, um sacerdote maior. Então, porém, o rei romano, ele governava com o auxílio do Senado e da Assembleia Curiata. Agora vamos conhecer um pouco cada um desses dois. Então, o Senado era formado por um conselho de anciãos, aquelas pessoas mais idosas, mais antigas, mais experientes de Roma. E geralmente esse Senado era formado por famílias mais importantes da sociedade romana, formado pelos patrícios. Era a elite de Roma que comandava, que formava aí o Senado. O Senado escolhia o rei, tinha também o poder de veto, de vetar as leis. Como assim? Se o rei quisesse fazer uma lei lá, mas o Senado achasse que aquela lei não deveria ser criada, então ele barrava aquela lei. Assim como acontece também hoje no Senado. E também o Senado, nesse período de Roma, ele tinha uma influência política muito grande. As determinações políticas, as decisões passavam pelo Senado. Ele tinha um poder grande, a ponto de nós vermos aqui que ele chegou até a tirar um rei do poder. E nós sabemos também que o Senado hoje também tem uma influência política, um poder político muito grande, né? Quisera que todo esse poder fosse usado para o bem de toda a população, a maioria das vezes. Então, vamos dizer assim, a outra parte que ajudava o rei de Roma era a Assembleia dos Curiatas, a Assembleia Curiata. Essa Assembleia Curiata era formada pelos cidadãos aptos ao combate, ou seja, aquelas pessoas que tinham aptidão ou poderia ser encaminhada ao combate, a uma guerra, poderia entrar numa guerra aí, se fosse possível, para salvar Roma. E também na Assembleia Curiata estavam os patrícios. Observem uma coisa, os patrícios faziam parte do Senado, comandavam o Senado, e faziam parte também da Assembleia Curiata. Então, quem comandava Roma, minha gente? Eram os patrícios. Essa elite que estava por toda a parte, que comandava e que governava de diferentes modos. Então, a Assembleia Curiata, ela aprovava o nome do rei, que era escolhido pelo Senado. A Assembleia Curiata também tinha o poder de declarar guerra, quando fosse necessário. Podia também aprovar ou rejeitar leis, acordos de paz, e tinha também uma função religiosa. Lembrando que ficava sempre abaixo do Senado. Então, essas são algumas das principais características da monarquia em Roma. Bons estudos e até a nossa próxima aula.